Olá, paz e graça. Eu sou a Willia Heller, administradora, psicanalista e pastora da ICB Jacaraípe, Serra, Espírito Santo. O meu propósito neste momento é compartilhar com vocês algumas ações nas quais nós possamos desenvolver para nos ajudar a lidar com medo nesse momento de isolamento social. E aí eu te faço a seguinte pergunta: é normal sentir medo? As pessoas sentem medo? O homem sente medo? O cristão sente medo? A resposta para todas essas perguntas é sim. É normal sentir medo, as pessoas sentem medo. Por quê? Porque o medo, sentir medo, é inerente do ser humano, faz parte da natureza do ser humano. E o medo é benéfico porque tem a função de nos proteger. Então aí eu respondi: as pessoas sentem medo e o homem sente medo. E agora, o cristão sente medo? É normal o cristão sentir medo? O que eu tenho a dizer sobre isso? É que um homem, segundo o coração de Deus, na qual a Bíblia nos fala, que é Davi, ele, em um momento de grande dificuldade, na qual o seu filho Absalão planejava matá-lo, ele sentiu medo, e nós vamos ver isso no livro de Salmos 55:4, que diz assim: o meu coração está acelerado, os pavores de morte me assaltam, temor, tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Palavras de Davi. Então a Bíblia diz que Davi era o único homem segundo o coração de Deus. Davi havia vencido o gigante Golias, em ocasião anterior, urso, leão, mas este homem, quando ele soube do plano do filho dele, ele sentiu medo. Então aí nós respondemos que o homem sente medo e o cristão também pode sentir medo. E para a psicanálise, o medo está associado a uma angústia. Angústia que oprime, angústia que inibe. E essa angústia vai muito além do compreendido e o manifesto. O medo também pode ser descrito como uma antecipação de um problema, uma antecipação mental de um problema a ser enfrentado. Ou seja, o medo é uma ansiedade sentida antes de você enfrentar um problema. Logo, eu tenho a seguinte equação. Eu recebi a notícia que amanhã eu terei uma entrevista de emprego. Então, o medo, ele pode me inibir ou ele pode me proteger, porque nós vimos também que o medo, ele protege, né, de uma situação. Ele pode ser benéfico quando ele protege. Então, essa entrevista de emprego, se o medo me inibe, eu começo a sentir uma ansiedade de que como eu vou me comportar nessa entrevista de emprego. Como eu devo me vestir, e eu começo a ficar cheia de interrogação e vem aquela sensação na qual eu não sou capaz dessa vaga de emprego, eu não sou capacitado. E aí esse medo me inibe ao ponto de eu perder a oportunidade. Agora, quando o medo me protege, eu tenho uma entrevista de emprego amanhã, eu começo a me preparar. Eu penso na roupa, penso na maquiagem, eu penso na melhor forma de lidar com as palavras, eu faço um ensaio em frente ao espelho. Então esse medo, ele vem agora com a finalidade de me proteger, tá? E aí, o medo, ele protege quando você pensa nessa preparação. Nesse parâmetro, eu quero dizer que existe dois tipos de medo, então. Existe o medo racional e existe o medo irracional. O medo racional, ele surge de um evento ou de uma situação que geralmente pode nos colocar em perigo. Esse é o medo racional. Exemplo, tem um lugar alto, pular de um lugar alto. Esse é um medo racional, esse medo me protege. Se eu pular deste lugar alto, pode trazer um dano para mim, pode ocasionar um acidente. Esse é o medo racional. E nós temos também o medo irracional, que é aquele medo que surge de um objeto, uma situação que não pode me trazer perigo algum. Exemplo, medo do escuro. A pessoa que tem medo do escuro,
ela tem a dificuldade de sair, de se locomover na sua casa à noite de um cômodo para o outro. Agora, esse escuro não pode trazer dano para essa pessoa. Porém, a pessoa que tem esse medo irracional, ela fica paralisada. E esse medo é conhecido como medo patológico. É o medo que requer um tratamento. Na verdade, tudo que é novo pode nos desenvolver esse medo. O problema é quando o medo sai do equilíbrio e aí torna-se passivo de tratamento. Porque aí agora eu quero enfatizar uma seguinte questão. O medo, ele está diretamente relacionado à vulnerabilidade às doenças. Por quê? Porque o medo aumenta o nível do nosso estresse, que uma vez diminui a nossa imunidade e isso traz uma depressão no nosso sistema imunológico. Estamos hoje enfrentando um problema global, né, do novo coronavírus, que é o Covid-19. Então, muitas pessoas sentem medo. E esse medo, ele é normal, né? Por quê? Porque ele vem com o sentido de nos proteger. E aí, se esse medo ele vier de forma exagerada, ele bagunça o nosso sistema imunológico. Por quê? Quando aumenta o estresse, os hormônios responsáveis para a elevação do nível de estresse é adrenalina e cortisol. Então, quando aumenta esses níveis no organismo do indivíduo, faz com que a imunidade abaixe. Imunidade baixa, nós estamos vulneráveis às doenças, como vírus, bactérias. Então, o medo exagerado de adquirir o novo Covid, o novo coronavírus, que é o Covid-19, pode nos deixar vulnerável. Então, precisamos buscar o equilíbrio, né, para que nós venhamos vencer essas dificuldades momentâneas. Então eu tenho aqui algumas ações que vai te ajudar a lidar com esse medo. Primeiro, você pode iniciar o seu dia fazendo um delicioso devocional. Devocional, você vai ler a Bíblia, você vai orar, você vai ouvir canções que acalmam a sua alma. Porque o mesmo Davi, que descreveu que o medo estava tomando conta da alma dele, em Salmos 34:4, ele diz o seguinte: busquei o Senhor e ele me respondeu e livrou de todos os meus medos. Então a primeira dica é iniciar com um delicioso devocional. A segunda dica é liste os seus medos. Seja amigo do seu medo. A terceira é deixar que os pensamentos positivos dominem a sua mente. Porque às vezes nós acordamos e aí nossa mente é bombardeada de tantas informações e nós não sabemos como lidar com isso. E acaba o medo tomando uma proporção maior. Outra dica é roube a energia e a atenção do seu medo. Tire o foco do seu medo. A outra dica é, seja consciente de suas vitórias, porque às vezes quando o medo está num nível tão elevado dentro de você, você se vê como uma pessoa derrotada. Você acredita que você nunca foi e não será capaz de atingir vitórias. A próxima dica é peça uma ajuda a um amigo, a um familiar, toque a trombeta, diga que você está precisando. A outra dica é liste os medos que você já venceu. Porque eu acredito que ontem você teve um medo que hoje já foi vencido. Então liste esses medos. Eu tenho um testemunho pessoal de um medo irracional. O medo irracional é aquele que eu comparei como o medo do escuro. É um medo que não pode nos trazer dano, mas mesmo assim chega a nos paralisar. Então, em uma época da minha vida, eu tinha um medo exagerado de gato. E aí, esse medo me inibia até de chegar na faculdade, no período de prova. Eu já consegui chegar na faculdade, faltando 5 minutos para terminar a prova, devido ao medo do gato. Então, assim, quando eu tinha que sair, o gato estava lá, na minha porta, me esperando. E aí, começava aquela maratona. Ligava para o meu irmão, ligava para o meu pai, e um primo, e outro irmão. E aí, o tempo foi passando. E eu me sentia realmente paralisada nessa situação. Um belo dia, na nossa igreja, nós estávamos com um projeto, um programa de cura interior. E eu comecei a ministrar na vida de uma pessoa que também sentia o medo. E aí, na primeira ministração, que nós começamos as atividades práticas,
o Espírito Santo ministrou a mim o que eu deveria fazer, as tarefas que eu deveria passar para essa pessoa. Na primeira semana a pessoa voltou com êxito, conseguiu executar a tarefa e muito feliz. Na segunda, terceira semana, e aí eu orei e falei: Espírito Santo, eu preciso de uma ajuda para mim, porque eu também tenho esse medo. E aí, o que eu fiz? O Espírito Santo ministrou a minha vida o que eu deveria fazer, e eu já tinha esse medo listado, e eu falei com as crianças da igreja. Falei: crianças, olha, vocês sabem que a tia tem medo de gato. Elas falaram: sim, tia, você tem muito medo de gato. Eu falei: a partir de hoje eu quero vencer esse medo. Elas falaram: como? Eu falei: olha, vai lá na rua, encontra um gato pra mim. Elas encontraram. Quando elas trouxeram o gato, eu ver aquele gato na minha frente, eu já comecei a entrar em pânico, a suar, a ficar toda arrepiada. E elas falaram: tia, você vai só olhar pro gato? Eu falei: sim, hoje eu vou só olhar pro gato. Na próxima vez que vocês me encontrarem, vocês tragam o gato novamente. E elas trouxeram o gato. E você vai fazer o que, tia? Eu falei: eu vou passar a mão no gato. E aí foi. Num dia eu vi o gato, no outro dia eu passei a mão no gato, e aí depois eu senti o pelo do gato no meu pelo, peguei o gato na mão, e eu fui dia após dia vencendo, fui lidando com o meu medo para depois vencer. E aí, passou um tempo, eu comecei a liderar a célula. Na célula que eu fui liderar, tinha apenas 9 gatos. E eu entendi o propósito de Deus. Eu precisava ser curada, porque aquela célula foi uma célula frutífica e os gatos não me impediram. E tempo depois, na aula de psicanálise, a gente estava tratando sobre o medo, e eu contei esse testemunho. A professora me disse: William, você precisa saber quando esse medo iniciou. Eu falei: não, eu não lembro. Ela falou: não, mas tem, busca no seu inconsciente que tem. E eu lembrei de uma história que minha mãe havia contado, né? Lá ela e minha tia, né, no interior da Bahia, que uma mulher em uma situação, o gato ficou doido e o gato preto veio e agarrou no pescoço da mulher e a matou. Então eu entendi que o meu medo veio dessa história. E quando as crianças trouxeram o primeiro gato para mim, foi o gato preto. Era esse que eu precisava vencer. Então, o medo, a gente precisa listar, aprender a lidar com o medo e depois vencê-lo. Parto agora para a parte final da conclusão. Nós vamos ao tratamento. Então, como vocês viram, a cura interior, as igrejas que trabalham com o programa de cura interior é um programa, é um processo que pode trazer cura, sim, para a pessoa, a lidar, a vencer e elaborar suas questões com medo. Outra questão é que o tratamento a gente indica para o medo irracional, que é o medo patológico, é aquele que precisa mesmo de um tratamento. Então, o primeiro que eu disse foi através da cura interior. Você pode também procurar profissionais qualificados na área, que são psicanalistas, psicólogos e ou terapeutas. Então, eles vão agir, se psicanalista com análise e os demais com terapia. E aí o profissional vai sentir se há necessidade ou não de encaminhar essa pessoa para um médico psiquiatra. E aí é importante ressaltar que a saúde da mente é essencial para o equilíbrio do homem. E através do tratamento é possível a cura. Quanto mais cedo o indivíduo identificar que precisa resolver questões que diz respeito ao medo, porque o medo não curado, ele leva a ansiedade, síndrome do pânico e outras doenças. Então, sim, o equilíbrio da mente humana é necessário para que o homem viva bem, para que o homem resolva as suas questões e elabore. E eu concluo dizendo o seguinte, que o medo faz parte da natureza humana, que o medo racional ele é benéfico porque ele nos protege de algumas situações. O medo irracional patológico ele precisa sim de cura, precisa de tratamento. Nós não podemos esquecer que tudo isso que nós estamos passando nesses dias de isolamento social é apenas uma leve e momentânea tribulação, e que tudo isso vai passar. Que Deus nos abençoe. Um beijo no coração de vocês.